porque já tenho falado com os irmãos, orado sobre isso, e nós precisamos regulamentar todas as coisas, amém? Há algum tempo que nós não fazemos isto, nós não fazemos eleição, não apresentamos uma diretoria, não registramos ata, então nós precisamos fazer isso, porque tem outros documentos que eu preciso tirar em relação à igreja, e para isso as coisas precisam andar em ordem, amém, meus irmãos? Então domingo que vem ninguém falte, porque também será um momento maravilhoso que eu falarei depois. O tema do que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite não fugirá daquilo que já tenho falado. Porque, como já tenho dito aos irmãos, os irmãos têm entendido isto, nós temos um norte. Nós não estamos à deriva. Nós não estamos perdidos sem saber para onde ir. Os irmãos, quando vêm à reunião da igreja, quando vão à reunião da célula, alguém pode dizer, mas eu já sei o que vai acontecer. Isso é bom. Isso é bom porque você pelo menos não tem surpresas. Você não tem surpresas. Você sabe que a comunidade Betânia existe para fazer discípulos, gerar vidas, como igreja do Senhor. Porque uma igreja estabelecida num determinado lugar, se ela não cumpre o propósito de Deus, simplesmente ela deixa de cumprir a função principal para a qual ela existe, que é expandir o reino de Deus, que é fazer conhecido o Senhor. Nós não estamos aqui para oferecer entretenimento aos irmãos, algumas horas de lazer gospel, umas horas de lazer gospel. Nós não estamos aqui para isso, porque para isso os irmãos vão à internet, tem até agora um negócio lá, porta estreita, né? Tem até um negócio porta estreita lá, né? Que umas piadinhas lá, um humor, né? Que estão dizendo aí que é bom, não sei até aonde, né? Tem stand-up gospel também agora, né? Stand-up gospel e por aí vai. Então os irmãos poderiam ficar em casa, aqueles que têm televisão, que pode ligar lá no YouTube, ver tudo isso em HD, enfim. Lá é entretenimento, mas aqui não, irmãos, aqui é compromisso. Diga aqui, é compromisso. Amém. Então por isso que nós pregamos palavras como pregamos. Principalmente porque eu estava meditando hoje, falei, mas Senhor, a gente bate duro e fala a palavra. Aí eu me lembrei do apóstolo Paulo quando ele diz assim, que ele estava com uma incumbência, ele estava com um peso, ele estava com um encargo de preparar a igreja para apresentá-la como noiva ao Senhor, apresentá-la como noiva, amém? Embora a igreja composta de homens e mulheres, mas somos noiva, viu, irmãos? Somos noiva do Senhor Jesus. E ele diz assim, no capítulo 5 da carta aos Efésios, que a noiva, a vestimenta da noiva tem que ser sem ruga e sem mancha. Sem ruga e sem mancha. Para que esta vestimenta não tenha ruga e não tenha mancha, só existe uma maneira, é de branqueá-la com o sangue do Senhor Jesus Cristo. É de sermos limpos todos os dias pela palavra, aquela palavra que nos confronta, aquela palavra que nos mostra quem somos, mas também aquela palavra que nos anima quando estamos desanimados, aquela palavra que nos impulsiona quando queremos permanecer estáticos, estagnados, não é? Então cada dia o Senhor dosa a palavra para que nós não percamos o alvo, para que nós não percamos o rumo para o qual o Senhor nos chamou, amém, meus irmãos? Você entende para o que o Senhor te chamou? Amém. Parece que nem todos entendem, mas tudo bem. Ou você respondeu muito baixo aí. Sei lá, que não deu para eu ouvir. Mas eu quero acreditar que você entendeu isso. Você entendeu o motivo pelo qual você está aqui, o motivo pelo qual você existe, que você está na terra. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Já ouvi muita gente dizer isso, eu sou um acidente. Não, eu não sou um acidente. Embora muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas difíceis, muitas coisas que hoje eu poderia estar em outros lugares que não aqui, mas eu estou aqui por causa da graça de Deus. Você está aqui por causa da graça de Deus.
Amém? Diga comigo, hoje eu estou aqui como igreja por causa da graça de Deus. Amém. E é somente a graça de Deus. Diga assim, é somente a graça de Deus. Amém. E nós estamos, irmãos, num tempo precioso que Deus tem preparado para nós como igreja na cidade, a igreja aqui no bairro. Por que igreja na cidade? Porque nós temos uma aliança, vivemos um tempo de aliança com a vinha. Então somos a igreja na cidade, temos uma aliança. Nós não temos nenhum papel assinado, mas temos uma aliança no Espírito. Amém? E é maravilhoso quando nós vivemos em aliança. É maravilhoso. Aleluia. E Deus tem nos dado uma estratégia de crescimento. Uma estratégia de crescimento, não só de crescimento, mas também de edificação da sua igreja. E, embora não está aqui o banner ainda, creio que trarei esta semana, o banner cujo tema é o ano da explosão. O ano da explosão. Diga, o ano da explosão. Não será uma explosão de dinamite, de morteiros e de, enfim, coisas destruidoras. Destruidoras sim, por um lado, porque destruirá as obras do diabo. Colocará por terra as obras malignas. E Deus tem nos dado esse tempo maravilhoso. Será um tempo de explosão de poder de Deus, de avivamento, de vidas libertas, de vidas tratadas, de vidas salvas, de vidas geradas no Senhor, de células multiplicadas. Isto acontecerá em nome do Senhor Jesus. Eu declaro isto em nome do Senhor. A glória do Senhor se manifestará de maneira poderosa em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga amém. Então diga comigo, eu creio que este ano será um ano no qual o Senhor liberará da sua igreja para que nós possamos cumprir o seu propósito. E no último domingo eu compartilhei sobre o fato da necessidade de estarmos preparados para cumprir esse propósito. Compartilhei isto. Compartilhei que, apesar da obra ser feita pelo Senhor, nós temos a nossa parte a fazer. Nós temos que cooperar com este processo. Porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Você sabia que você é cooperador de Deus? Não sabia? Então quero que você repita comigo. Eu sou cooperador de Deus. Então eu disse ainda que nós não podemos não podemos ser passivos e indolentes, ficarmos na inércia. Nós temos que agir, nós temos que caminhar. Diz também que tudo que fizermos com o objetivo de obter resultados é necessário preparação. Diga, preparação. Muito bem. O tema desta noite é a visão que nos transforma e leva à preparação. O texto é um texto bem conhecido, já falei sobre esse assunto aqui, mas nesta noite eu quero falar mais uma vez, porque eu quero tomar o exemplo do pastor Ed Liu, pastor Ed Liu, que diz assim, que para uma mensagem ficar fixada, ela tem que ser pregada no mínimo 6 vezes. No mínimo 6 vezes. Os irmãos terem uma ideia, ele prega a mesma mensagem 6 vezes, e todas as vezes que ele prega é como se nunca tivesse pregado. Meu sermão. Tanto é verdade isso que em 2011, 2012, nós tivemos lá em Goiânia, e ele pregou sobre o assunto da casa de Deus. Eu já tinha ouvido ele pregar num telepresencial, lá em Goiânia também. E depois, na segunda ou terça-feira que terminou, subsequente ao término da conferência em Goiânia, ele veio pregar aqui na comunidade Casarão. Pregou a mesma palavra, como se nunca tivesse pregado, como se fosse a primeira vez. Com aquele mesmo entusiasmo, aquela mesma alegria.
Todo mundo poderia dizer, oh, mas outra vez a mesma história, outra vez a mesma coisa. Sabe o que é, irmãos? É que ele está usando uma tática muito boa. 6 vezes para você gravar. Quando você disser, chega, porque alguma coisa está acontecendo na sua vida. Amém? Então essa palavra, Isaías 6, de 1 a 8. Vamos fazer a leitura. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 8. Aleluia. No ano em que morreu, ou da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu quero fazer uma pausa aqui, irmãos, e dizer o seguinte, que um serafim não olhavam para Deus, um olhava para o outro. Um olhava para o outro e dizia de um para o outro, Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Porque eles entendiam a santidade de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Repita comigo, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, Jesus. A grande pergunta, meus irmãos, é, de tudo que temos pregado, de tudo que temos falado, porque algumas pessoas, após ouvir tudo que temos falado e pregado, da necessidade de preparação, não se posicionam. Por quê? Por que não se posicionam? Isto nos leva a tirar algumas conclusões, a pensar. Isto é, mediante os frutos dessas pessoas, por que elas agem dessa forma? E eu quero apresentar aqui nesta noite 3 grupos de pessoas, que, ao falar, os irmãos poderão se identificar com elas, um desses grupos. Por exemplo, o primeiro grupo são aquelas pessoas que estão na vida da igreja, frequentam as reuniões, gostam das reuniões, mas infelizmente não conhecem a Deus. Apesar da palavra falar com eles, eles sentem paz e alegria, porque quando estão aqui junto conosco, a alegria está nesse lugar. São abençoados entre nós. São abençoados, porque participam da graça manifestada neste ambiente. A graça de Deus se manifesta aqui, irmãos. Amém. São pessoas que são sinceras diante do Senhor, buscam o conhecimento do Senhor, até estudam a palavra para ter mais um conhecimento de Deus, mas falta um ingrediente importante nas suas vidas. O ingrediente importante: elas não têm vida, não têm um relacionamento com Deus, não tiveram uma experiência de novo nascimento, o que se conclui que elas são simplesmente religiosas, não compreenderam, nem tiveram uma revelação do propósito de Deus nas suas vidas. O segundo grupo são aqueles que até experimentaram o poder de Deus, tiveram uma experiência de novo nascimento, conheceram a graça e o amor de Deus,
conheceram a bondade e a misericórdia de Deus, são salvos, porque nasceram de novo, mas não têm a mente renovada, e por não terem a mente renovada, vivem de acordo com os princípios do mundo, e por viverem com os princípios do mundo, sabe o que acontece com elas? Elas usam o reino de Deus para o seu próprio proveito, sempre seu próprio benefício. Todas as vezes que vai se fazer alguma coisa em relação às coisas de Deus, elas dizem: que proveito eu posso ter nisso? O que eu posso desfrutar disto? Estes, apesar de conhecer o propósito de Deus, aquilo que Deus quer das suas vidas, não querem fazer parte do propósito. Não querem fazer parte. Eu não quero me envolver. Eu não quero envolvimento com esse negócio de propósito de Deus, porque isto é muito pesado para mim. Mas existe um terceiro grupo. Qual é o terceiro grupo? São aqueles que experimentaram o poder de Deus, tiveram uma experiência real com o Senhor. Quantos aqui tiveram essa experiência real com o Senhor? Amém? Conheceram o Rei, tiveram contato com o Rei. Um dia o Rei se revelou para ele. Quem é o Rei, irmãos? Quem é o Rei? Amém. Conheceram o Rei e também conheceram o seu propósito. Conheceram aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer para a vida deles. Tiveram as suas vidas completamente transformadas. E eles não estão contentes e não estão felizes enquanto não estiverem cumprindo o propósito de Deus. Isto é com você? Isto acontece com você? Foi assim que aconteceu com você? O dia que você se encontrou com Jesus, o dia que o Senhor se revelou a você, o grande Rei se revelou a você, no dia que Deus abriu o seu entendimento e você se aproximou dele, e você realmente nasceu de novo, e você compreendeu as realidades do reino, a partir daquele dia então você disse: hoje a minha vida é totalmente consagrada a Deus. Hoje eu me consagro totalmente ao Senhor. Alguém diz assim: mas se eu for me consagrar totalmente ao Senhor, como é que é? Eu tenho que ser pastor para ser totalmente consagrado ao Senhor? Eu tenho que ir por seminário, como é que chama lá? Turma especial? É bom que vá. Mas se você não for, você pode ser consagrado ao Senhor a si mesmo. Você pode ser consagrado ao Senhor desta mesma maneira. Esta pessoa que teve essa experiência com o Senhor, ela não quer fazer menos, ela quer ir até o fim. Ela não quer parar no meio do caminho. Ela não quer chutar tudo para cima. Ela não quer deixar as coisas de lado. Ela quer ir até o fim, não importa o que aconteça. Não importa se haja perseguição. Não importa se falem mal de mim. Não importa se me injuriem. Eu vou até o fim. Não importa se as pessoas me isolem. Não importa se as pessoas não querem conversa comigo. Eu vou até o fim. Porque eu entendi o propósito de Deus. Você entendeu? Então vá até o fim. Porque a vitória está em quem chega lá no fim. A vitória não está no começo, não está no meio, mas está no fim. Na tua perseverança é que a tua vitória chega. É que as coisas acontecem na sua vida. Não é você dizer: ah, mas eu já andei 1 quilômetro, estou morrendo de cansado, eu vou parar. Mas você sabe quantos quilômetros está faltando para você chegar lá? Você não sabe. Mas você não está sozinho, não está sozinho. O Senhor vai te tomar pela tua mão e você vai chegar lá aonde Ele propôs para você chegar. Amém? Glória a Deus. Diga comigo: eu vou até o fim. De novo, eu vou até o fim. Porque eu consagrei a minha vida ao Senhor. Aleluia. Você tem que falar como o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a minha fé.
É assim que você tem que falar, meu irmão. Não é simplesmente dizer, primeira topada que você dá, ai, não aguento mais. Não, irmão, vem cá, nós vamos cuidar do seu dedo. Vamos fazer curativo no seu dedo, isso é espiritualmente falando. Vamos cuidar de você, vamos curar você, se você quiser também. Agora, se você não quiser, paciência. Se você quiser, vem cá, porque o Senhor vai curar você através da igreja. Vocês se lembram que nós estudamos aqui, num dos livros de jejum, que o corpo cura o corpo, amém? Diga comigo, o corpo cura o corpo. É assim que acontece. Mas quando o membro sai fora do corpo para andar do jeito que quer, fazer do jeito que quer, não tem como. Não tem como o corpo curar. Não tem como as energias do corpo, o poder do corpo, a vida do corpo, que é o próprio Jesus, fluir entre os membros. Não tem como isso acontecer. Mas agora o Senhor diz, não, eu sou deste corpo local, eu pertenço a este local, e é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu serei curado, é aqui que eu serei tratado, é aqui que Deus vai me abençoar, é aqui que Deus vai me erguer, é aqui que Deus fará algo novo na minha vida, então eu não vou para lugar nenhum. Aleluia. Diga, eu quero ir até o fim. Diga, eu quero ir até o fim. Mas muitas vezes me faltam as forças. Mas eu creio que o Senhor é aquele que me toma pela mão direita e me conduz e me diz, não tenha medo, porque eu estou com você. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Glória a Jesus. E quando fala em consagrado, não significa que agora você ficar lá no mosteiro, orando 24 horas por dia, seria uma bênção, mas temos que enfrentar a sociedade, tem que enfrentar os problemas e sair vencedores em nome de Jesus. Amém? Significa que daqui por diante, ou daquele momento por diante, que você teve uma experiência com o Senhor, tudo que você fizer dali para frente, ou daqui para frente, deverá ser baseado nessa consagração que você fez a Deus. No seu local de trabalho você é consagrado. Na sua escola você é consagrado. Na sua empresa você é consagrado. Na sua casa você é consagrado. Se você está no metrô, você é consagrado. Aleluia. Se você está fazendo negócios, você é consagrado. Se você está comprando e vendendo, ou vendendo, você é consagrado. Amém, meus irmãos? É isto. Porque você entendeu o princípio. Você teve uma experiência profunda com o Senhor. Aleluia. Mas a diferença da resposta dada por esses três grupos, irmãos, está na visão que eles têm do Senhor. Qual é a visão que você tem de Deus? Presta atenção aqui. Veja bem, a diferença da resposta dada por esses grupos, esses três grupos que eu mencionei, está na visão que eles têm do Senhor e do reino. A visão que eles têm do Senhor e do reino, baseado na experiência que tiveram com Ele, isto é, com o Senhor. Qual é a visão que você tem de Deus? Qual é? Veja bem que os dois primeiros grupos estavam simplesmente alheios à preparação. Estavam alheios à realidade do reino, eles não queriam nada com o reino. Mas havia um terceiro grupo que estava totalmente envolvido. Não queria outra coisa, presta atenção aqui, deixa o funkzinho lá. Presta atenção aqui. Eles estavam totalmente envolvidos. E não queriam outra coisa a não ser a glória de Deus. Você quer a glória de Deus? Amém. A visão que transforma e nos leva a responder, entrar no processo de preparação, está intimamente ligado à experiência que você tem com Deus. Qual o nível de experiência que você tem com Deus? Vejamos aqui no livro do profeta Isaías.
Vou pular um pouco aqui, porque muita coisa que eu quero falar para os irmãos nesta noite. Vejamos, Isaías teve uma tríplice visão. Ele teve uma visão do alto, diga visão do alto, uma visão de dentro, uma visão de dentro e uma visão de fora. Veja bem, diz que foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu estava meditando nisso e o ano que morreu o rei Uzias foi o marco na vida de Isaías. Foi um marco. Tem crentes que não tem marco na vida dele. Não tem marcos. Eu tenho 2 agora. Tenho 2 agora. Entenderam, né? Entenderam. Pois é. Então tem crente que não tem marcos em sua vida. Ele não tem nada de bom para lembrar. Isaías tinha algo de bom para lembrar. Estava pensando ontem, comecei a lembrar do dia 15 de março de 1976. Ontem completou 38 anos, irmãos. E num culto de jovens, foi exatamente num sábado como ontem. Num sábado como ontem. Eu com aquele cabelo desse tamanho, uma calça bocassino desse tamanho, apertadinha aqui em cima, que só entrava um prego. E lá embaixo desse tamanho, um salto desse tamanho. Uma blusinha bem aqui assim, né? Uma jaquetinha, daquelas bem, como dizia naquele tempo de negão. E estava eu lá naquela reunião, naquela noite, reunião de jovens. E lembro, como já falei aqui várias vezes, e lembro o texto até hoje, porque foi um marco na minha vida. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te revelará, Cristo te esclarecerá. Foi um grande marco na minha vida. Dia 15 de maio do mesmo ano, foi o dia que eu fui batizado lá na Lagoa, em Aracaré. Acho que nem existe mais, Lagoa de Aracaré. Ali por lá de Manuel Feio, por ali. O dia que fui batizado com o Espírito Santo, no domingo de manhã, foi um outro marco na minha vida. Que marcos você tem na sua vida para se lembrar? Coisas boas que aconteceram, que você tem para se lembrar na sua vida? Ou você só tem reclamação? Você não tem motivo de agradecer ao Senhor, dizer, Senhor, eu te agradeço por aquele dia. Marco, quando nasceram os meus filhos, cada um deles, foram marcos na minha vida. O dia que eu casei, dia 28 de outubro de 1978, o dia que eu casei, foi um marco, porque choveu, que foi uma benção. Choveu, que foi uma benção, o carro quebrou, o carro que levava os noivos quebrou. Enfim, marcos na minha vida. O dia que nasceu o primeiro filho, o dia que nasceu o segundo, o terceiro, o quarto, só não nasceu o quinto e o sexto e o sétimo, porque não teve mais jeito. Mas foram marcos, coisas que marcaram a minha vida. Você tem alguma coisa boa que marcou a sua vida? Se perguntar aqui de coisa ruim, você já vai faltar tempo aqui para falar de coisa ruim. Vai faltar tempo de falar de desgraça. Mas Isaías falou, no ano que morreu o rei Uzias, eu tive uma visão de Deus. Eu vi o Senhor. Eu vi coisa boa. Eu vi a glória de Deus. Eu passei por uma experiência tremenda na minha vida. No ano que morreu o rei Uzias. Você tem alguma coisa para se lembrar? Tem? Amém. Você tem, né, Leno? Aquele dia, lembra? Oh, glória a Deus. Jogadão aí, que só a graça de Deus, Satanás jogando para lá e para cá. Mas o dia que Jesus passou, venha. Dá para se lembrar, glória a Deus. Dá para se lembrar desse dia maravilhoso. Então Isaías teve uma visão do alto. Diga, Isaías teve uma visão do alto, do trono de Deus. Amém. Então ele diz, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Você tem visto o Senhor? Ah, bispo, eu não vejo nada. Mas não é nesse sentido que eu estou falando. É quando você está com a palavra de Deus, Deus se revela a você. Você
está como Jó, que certa vez disse, olha, quando está de trás de mim eu não percebo, está na minha frente, não consigo ver, da minha direita. Enfim, tem pessoas que estão assim, não conseguem mais ver nada de Deus, não tem mais visão de Deus. Deus se tornou uma figura mitológica para ele, muito distante. Mas eu quero te dizer que Isaías viu o Senhor, aleluia. E nós precisamos ter uma visão de Deus. E quando Isaías viu o Senhor, diz que os serafins, aqueles seres, a palavra serafim significa, dá ideia de brasas, algo que queima. Provavelmente eles tinham cor de fogo. E eles, uns para os outros, olhavam uns para os outros, talvez num cântico responsivo. Um dizia santo, outro olhando para o outro dizia santo. Um dizia santo, o outro dizia santo. Um canto responsivo diante de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. O dia que você foi lá no impacto e aconteceu algo na tua vida é porque você viu o Senhor, você teve uma visão de Deus, e a partir daquele dia a tua vida foi transformada, porque a visão que nós temos de quem Deus é, tem que transformar a nossa vida, alguma coisa tem que acontecer em nós. Se você diz que viu o Senhor e a tua vida continua a mesma, alguma coisa está errada. Mas o desejo de Deus é que a sua vida seja mudada, amém? Glória a Deus. Muitas pessoas participam, por que muitas pessoas? Uma pergunta, por que muitas pessoas, apesar de ter participado do impacto, do culto, participam dos cultos, das células, das conferências, mas não avançam, não mudam, não são transformadas, não se envolvem, não entram no processo? Por que será isso, hein, gente? Alguém pode me dizer? Eu encontrei aqui uma resposta. Isto acontece porque muitas vezes a experiência que tiveram ficou só no nível da emoção. Só sentiram coisinha gostosa no impacto. Mas eu quero te dizer que Deus quer te levar a níveis mais profundos. Deus quer te levar a níveis mais profundos de intimidade com Ele. Amém? Você tem tido uma visão de Deus? Eu te pergunto, para você, quem é Deus? Quem é Deus para você? É o Papai Noel? Quem é Deus para você? É o gênio da lâmpada? Quem é Deus para você? É um velhinho caduco? Quem é Deus para você? Qual a visão que você tem dele? Você quer saber quem ele é? Você quer saber mais quem é Deus? Quer? Aqui está. Aqui está. Se você quer saber quem é, não fica feliz. Senhor, eu queria ver, me mostra, Senhor, que eu vou crer. Me mostra só uma visãozinha, só um raiozinho, Senhor. Só um vagalumezinho que eu vou crer, Senhor. Eu vi outro dia uma figura lá nessas redes aí, alguém dizendo, Senhor, fala comigo. E uma mão apareceu na nuvem dando a Bíblia para ele. Dando a Bíblia para o cidadão. Tem crente que quer ouvir de Deus, mas não quer ler a Bíblia. Quer ouvir na casa do profeta. Quer ouvir a revelação não sei de quem. Quer ir na casa da irmã Mariquinha, da irmã Joaquininha, da irmã não sei das quantas, para ouvir de Deus. Sabe por que faz isso? Porque quer ouvir coisas de acordo com sua carne, de acordo com seu ego, de acordo com seu coração. Mas você quer ouvir de Deus? Você quer ouvir de Deus, irmão? Amém. Aqui está a boca de Deus, amém? Assim ela está fechada, mas quando você abrir, segura. Porque Ele vai falar, amém? Ele vai falar. Alguém vai dizer, mas Deus só vai me repreender? Não. Talvez para o momento que você for, Deus terá uma palavra de consolação para você. Deus terá uma palavra de consolação. Talvez a hora seja a necessidade de uma repreensão. Deus vai te repreender. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Quando nós que somos pais, quando queremos o bem dos nossos filhos, o que nós fazemos? Nós corrigimos, nós dizemos, filho, não faça isso, porque isso aí não vai ser certo na sua vida. O filho esperneia e fala também, e também, não sei o quê, mas você mantém a palavra firme e você diz, isso aí não vai fazer bem para você. Sabe por quê? É porque você ama o seu filho. Se você não amasse o seu filho, você simplesmente, é uma maconhinha só, pode mandar ver.
É só uma carreira. Não, tudo bem, pode ir, meu filho. Vai lá, te dou até a grana. Vai lá. Compra o pinão lá e mete bronca. Compra o pinão lá e mete bronca. Mas quando teu pai, a tua mãe falar alguma coisa com você, você poderá até não gostar, porque o nosso ego não quer repreensão, nosso ego não quer ser corrigido, eu quero simplesmente fazer do jeito que eu quero. Mas o nosso Deus, Ele nos ama, diga, Deus me ama. E por isso, vamos lá, Deus me ama. E por isso, não dá o que eu quero. E não faz do jeito que eu quero. Dá vontade de ser crente? Ou dá vontade de dizer assim, não quero esse Deus não, porque ele não faz do jeito que eu quero. Eu fui no barbeiro cortar meus lindos cabelos quinta-feira, quarta-feira, acho que foi quarta-feira. E levei aquele marco ali da minha vida, lá no barbeiro, né? E cheguei lá, estava o barbeiro, tinha uma cabeleireira assim do lado, no outro espelho lá, fazendo uns cabelos e tal. E chegou uma senhorinha, uma certa idade, já falava Jesus pelos cotovelos, pelos dedos. Não, porque Deus, eu falei, glória a Deus, né? Falando de Deus, tá bom. E aí eu acabei descobrindo que a cabeleireira também era crente. É crente também. E começaram, não, sabe, pastor fulano de tal é uma bênção, tal. Opa, pelo menos está falando bem do coitado lá, né? Porque tem gente que só abre a boca para descer a guasca mesmo, né? É uma bênção e tal. E estou fazendo uma campanha lá. Eu falei, Jesus querido, fazendo uma campanha. Aí eu falei assim, olha, eu estou fazendo 2 campanhas. Eu falei, pronto. Significa isso? Que as pessoas só querem campanhas para resolver os seus problemas circunstanciais, mas quando não quer ouvir Deus, dizer assim, põe em ordem a tua casa. Não quer ouvir de Deus isto. Arrepende dos seus pecados. Não quer ouvir de Deus isso. Mas vou fazer campanha porque eu quero meu carro novo em 2014. Vou fazer a campanha não sei das quantas porque eu quero alcançar isso. Mas eu quero te dizer que se você precisar de repreensão, Deus vai te repreender. Amém? Deus vai te repreender. A segunda visão que Isaías teve foi de dentro. A visão da glória, a visão do alto levou, evidentemente, a uma visão de dentro. Quando a luz de Deus raiou na vida de Isaías, ele pôde se enxergar. Ele pôde se ver. O maior sinal de que você viu o Senhor é quando você vê a si mesmo. Veja bem, o maior sinal de alguém que viu o Senhor é esse. É quando ele tem uma visão de si mesmo. A visão da santidade de Deus, que revela quem somos. Você se enxerga? Você se vê? Ou só se vê no espelho? Se você não se enxerga, a luz de Deus vai raiar em você. Se você teve uma visão do alto, essa luz vai fazer você se enxergar. Porque tem pessoas que não se enxergam. Culpa do meu problema é você, viu? Você é culpado do meu problema. Você é culpado de eu não andar na presença de Deus. Você é culpado de eu não orar. Você é culpado de eu não jejuar. Culpado é você. Então vê o que você vai fazer para eu ficar bem. Faça alguma coisa para eu ficar bem. Sabe o que é isso? É pessoas que não se enxergam, que não se veem, porque a luz de Deus não raiou sobre a vida dele. Ele acha que teve uma revelação, uma visão de Deus, mas a vida dele continua a mesma. Você enxerga a sua realidade? Todo dia eu fico com medo de mim mesmo, porque eu tenho que me aproximar de um Deus santo, todo-poderoso, e eu tenho que ir diante dele sabendo quem eu sou, sabendo principalmente quem ele é, mas também entendendo que a graça de Deus está sobre mim. Você se conhece?
Você se enxerga? Mas eu não estou falando de se enxergar de olhar no espelho, é aqui dentro. Você se enxerga aqui dentro? A experiência que você tem, que diz que tem, ou teve com Deus, revela quem você é? Essa experiência revela quem você é? Ou todo dia você é a mesma pessoa, você não muda nada? Eu não mudo nada. Às vezes nós dizemos até que tivemos uma experiência, não, eu conheço o Senhor, como eu disse agora há pouco, sou crente há 31 anos, ou digo, há 38 anos. Eu tive uma experiência dia 15 de março de 1976, naquela igrejinha ali na rua Salomão de Vasconcelos, no subsolo de uma padaria. Um salãozinho simples, muito mais simples do que esse. Esse aqui tem 5 banheiros, lá tinha um banheiro só. Tinha que fazer a filinha lá, e as irmãs lá, e nós tínhamos que esperar aquela doidura. Mas tinha uma coisa especial naquele lugar: a presença de Deus, a vida de Deus. Foi o que me capturou naquela noite maravilhosa. Isaías teve uma visão de si mesmo. E o que ele disse, irmãos? Ai de mim. Tem pessoas que não estão dizendo ai de mim. Estão dizendo o culpado é você. O culpado de eu ser assim é você. O culpado de eu desviar da igreja é você. O culpado de eu deixar o Senhor é você. Em Atos capítulo 2, versículos 38, 37 e 38, depois do sermão de Atos dos Apóstolos, os crentes viram, aquelas pessoas ouviram aquele primeiro sermão pregado por Pedro, quando eles foram cheios do Espírito Santo. E a palavra foi forte naquele dia. E eles agora disseram: que faremos, varões e irmãos? O que faremos agora? Eles foram confrontados porque eles tiveram uma visão da santidade de Deus. Na exposição de Pedro, eles tiveram uma visão da santidade de Deus. Eles disseram: e agora, o que nós vamos fazer? A resposta de Pedro foi uma só: arrependei-vos. Arrependei-vos. Não é isso que está escrito aí, meus irmãos? É o que está escrito aí. Sem arrependimento não poderá haver mudanças. Este é o ano da explosão. Mas a sua experiência que você teve com Deus determinará se isto acontecerá ou não na sua vida. Caminhando um pouco mais aqui, ele teve uma visão de fora. Irmãos, é maravilhoso quando nós nos enxergamos. Porque quando nós nos enxergamos, quando nós temos uma visão de dentro, nós entendemos que a humanidade está perdida sem Deus. E quando ele teve uma visão de fora, Isaías teve uma visão de fora, e o Senhor perguntou: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Ele disse: tem que ser eu, porque eu vi o Senhor, eu vi a glória de Deus, eu me enxerguei. Existem muitas pessoas que estão lá fora igual a mim, muitas pessoas que estão lá fora igual a mim, e eu preciso cumprir o propósito de Deus, eu preciso levar a palavra de Deus. Para encurtar aqui o assunto, irmãos, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas eu quero dizer o seguinte: que nós estamos nesse tempo de explosão, estamos nesse tempo de testemunhar, não é isto? Rompendo o silêncio. Isaías rompeu o silêncio. Amém? Isaías rompeu o silêncio e disse: pode me enviar que eu abrirei a minha boca e serei uma trombeta nas mãos do Senhor. Eu vou romper o silêncio. Então é tempo de romper o silêncio. Digo, é tempo de romper o silêncio. Concomitantemente a isso que eu estou ministrando aqui, eu já quero entrar no assunto que eu quero falar com os irmãos também. Vejam bem, dia 24 nós começamos o nosso jejum, amém, irmãos? 21 dias de jejum.
não será simplesmente mais um jejum, será o jejum. Diga, será o jejum. Glória a Deus. E neste projeto do primeiro semestre, nós temos algumas coisas muito importantes